Oi, pessoal! Bom, estou aqui hoje para mostrar para vocês como que a gente faz uma análise de correlação no GraphPad. Então, para isso, eu trouxe um banco de dados aqui simulado para a gente analisar e ver o passo a passo juntos. Então, basicamente, a gente tem um conjunto de indivíduos que foi analisado, né? Teve sua massa corporal mensurada na coluna A altura na coluna B e a distância obtida num salto horizontal na coluna C. E aí, basicamente, o que eu quero ver é se existe correlação entre altura e salto horizontal e se existe correlação entre massa corporal e salto horizontal. Ou seja, indivíduos que são mais altos tendem a saltar, ter maiores distâncias de salto, né? E indivíduos que são mais baixos, menores distâncias de salto? Essa é uma pergunta. E a outra é, será que indivíduos com maiores massas corporais, isso vai influenciar de alguma forma, vai ter relação com o desempenho no salto horizontal? Se isso é positivo, se isso é negativo. Então, essa que é a ideia. Para isso, quando a gente tiver, então, no programa, a opção que a gente vai selecionar para inserir esses dados, para eu poder rodar uma análise de correlação, é tabular os meus dados num formato de X e Y. Então, essa é a opção que a gente vai seguir. E aí, aqui nessa minha versão, que é a 8.4, eu preciso selecionar esse campo aqui em frente ao valor de Y, que é para abrir uma planilha em branco e eu inserir meus dados. E eu coloco para criar. Beleza. Agora, abri uma planilha bem parecida com a do Excel, só que o que ele está falando para mim é que essa minha primeira coluna é chamada de X e a segunda, terceira, quarta coluna, assim sucessivamente, são chamadas de Y. Ok, isso vai ser importante para a gente. Nesse primeiro momento, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a correlação entre a altura e a distância do salto. Então, vai ser a nossa primeira análise para a gente fazendo juntos o passo a passo. Então, vou voltar no meu Excel, vou copiar Ctrl C, vou voltar para o programa Ctrl V. Então, só copiei e colei do Excel para cá. E aqui onde está o data 1, eu vou renomear. Eu vou colocar altura e salto. Aí a gente pode dar o nome, né, que a gente quiser, o que for facilitar a nossa análise. Uma primeira coisa que eu posso fazer, depois de tabular os dados em X e Y, é já dar uma olhada no gráfico de dispersão, porque uma análise visual já vai me mostrar, já pode trazer alguma informação. Então, eu vou lá para gráfico, no meu canto esquerdo, em altura e salto. E aí, aqui ele já traz para mim essa opção do gráfico de dispersão. E clico em OK. Bom, o que eu vejo aqui? Eu vejo que uma pessoa com 1,70, então vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui que corresponde a uma pessoa, um indivíduo avaliado, tem altura de 1,71 e salta 87 centímetros. Então é um valor ali baixo de salto. Agora, quando eu venho para esse outro indivíduo aqui em cima, que salta 1,71 também, esse outro indivíduo, desculpa, para essa pessoa que tem 1,71 de altura, ela salta 2,10 em distância, o que é uma distância alta, grande. O que isso quer dizer? Que aparentemente não existe aí uma correlação entre altura e distância no salto horizontal. Por quê? Pessoas com uma mesma altura têm tanto desempenho, né, desempenhos baixos, como bons desempenhos nesse teste físico. E aí, claramente, eu vejo aqui também pela distribuição desse conjunto de dados, que não tem uma certa proporção, né? Quanto mais cresce a altura, mais cresce a distância no salto. Quanto mais decresce a altura, mais decresce a distância no salto. Não, eles estão bem dispersos aqui no nosso gráfico. Beleza, tenho essa impressão visual, aí eu vou fazer uma análise agora de correlação para trazer um dado a mais para essa minha interpretação. Como a gente faz essa análise de correlação? Então, venho aqui em altura e salto, onde os dados estão tabulados, venho na opção Analyze, de analisar, e agora, quando os meus dados estão
tabulados em X e Y, dentro de todas as análises que eu posso fazer, tem uma opção chamada correlação. E é aqui que eu clico e OK. Então, como eu só tenho tabulado aqui, vou até puxar um pouco para a direita essa janela, os dados de altura e de salto, eu nem preciso selecionar quais dados eu estou comparando, mas eu poderia. Então, aqui, essa primeira pergunta dessa janela é: entre quais colunas você quer fazer a correlação? Se eu tivesse muitas colunas, eu poderia informar para o programa quais delas eu quero fazer a correlação. Nesse nosso caso, eu só tenho duas, então não tenho que me preocupar com essa pergunta. Agora, existe uma segunda pergunta que é importante. Você está assumindo que seus dados vêm de uma distribuição gaussiana, né? Seus dados apresentam uma distribuição normal? Então, eu estou dando esse passo a passo partindo do princípio que vocês já fizeram uma análise exploratória desses dados. Já analisaram histogramas, já fizeram testes de normalidade, então vocês já sabem como eles se comportam. E aí, se você falar que esses dados vêm de uma distribuição gaussiana, ele vai computar para a gente, ele vai calcular o chamado coeficiente de correlação de Pearson. Se você falar que não, seus dados não seguem aí uma distribuição normal, ele vai computar um coeficiente de correlação não paramétrico chamado de Spearman. Então, essa, na verdade, é a pergunta que a gente tem que responder para fazer a análise. Nesse caso, eu vou falar que sim, que seguem aí uma distribuição normal e vou clicar em OK. Nesse caso, eu não vou entrar em detalhes do que seriam esses parâmetros aqui da linha 3 até a 9, que fazem parte da estatística inferencial. O que para mim eu vou chamar atenção agora nessa nossa análise é para o chamado R, que é o coeficiente de correlação. Então, interpretando aqui, a gente acabou de fazer uma correlação entre altura e salto horizontal, e para isso foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson. E na linha 2 é apresentado esse coeficiente, que também a gente chama de R. E esse coeficiente é de 0,28. Considerando valores mais próximos de zero como uma menor correlação, uma correlação mais fraca, e valores mais próximos de 1 como uma correlação mais forte, aqui a gente poderia chamar de uma correlação fraca entre altura e salto horizontal. Se eu quiser completar o meu gráfico, eu posso voltar aqui no gráfico altura e salto, posso vir nessa opção, né, nesse T de texto, e inserir, pode ser aqui no canto esquerdo superior, o R igual a 0,28, que foi o que a gente acabou de calcular. Então, aí eu posso inserir o coeficiente de correlação no gráfico? Posso, mas isso tem que ser feito manualmente. Daí eu deixo tanto a minha análise gráfica junto com o coeficiente que eu calculei. Bom, mas aí vocês podem falar assim, mas eu estou trabalhando com um banco de dados que é muito grande. E eu não quero ficar fazendo um a cada parzinho essa análise. Então, o que a gente pode fazer? Vou dar uma sugestão agora. Eu vou vir e tabular novos dados. Então, venho aqui, tabular, inserir novos dados. Vou continuar fazendo análise de correlação, por isso me mantenho nessa opção de X e Y. Seleciono entrar os valores de Y e peço para criar. Agora, o que eu já vou fazer? Então, eu vou ver se existe correlação entre o salto horizontal, que eu vou colocar aqui no X, com massa corporal e altura, que eu vou colocar em Y. Ah, suponha que a gente mediu também IMC, poderia colocar aqui na coluna C. Ah, suponha que a gente mediu o percentual de gordura, posso colocar aqui na coluna D. Então, eu posso preencher essa planilha com todas as informações coletadas. E aqui onde tem data 2, eu vou renomear, chamar de dados. O que eu faço agora? Vou em Analyze, analisar, correlação. Então, dentro de X e Y, eu procuro essa opção chamada correlação. Encontrei, clico em OK. Agora, vou manter. Então, o que eu vou fazer? Olha o que está selecionado aqui. Para quais dados você quer fazer as correlações? Então, eu quero
fazer a correlação do X, que é meu salto horizontal, com todos os valores em Y. É exatamente isso que eu quero, que é o que está selecionado. E aí, você está assumindo que os dados vêm de uma distribuição gaussiana, eu vou deixar que sim. E aí, coloco OK. Agora, aqui em resultados, apareceu para mim correlação de dados, dessa minha planilha que eu chamei de dados. A gente já tinha feito entre salto horizontal e altura, e tinha encontrado um coeficiente de correlação de 0,28, e agora ao lado eu já tenho o coeficiente de menos 0,05 entre salto horizontal e composição corporal. Então, se a gente tivesse um grande banco de dados, a gente poderia colocar aqui todos dentro da nossa tabela, da nossa planilha dados, e na hora que a gente fizesse a correlação, todas elas seriam apresentadas aqui nos resultados. Bom, pessoal, espero que tenha ajudado e até uma próxima.